nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos começar nessa noite maravilhosa. As bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Oremos. Pai, te amamos, te bendizemos e te glorificamos. Tu és o nosso Pai, nosso Deus. Em tudo está em ti, Senhor. Nele sou, dele sou, para ele sou. Bendito seja o nome do Senhor. Fale conosco, nos dirige, nos guie, nos conduza pelo Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos, certo da vitória. Amém. Amém? Louvaremos ao Pai. 193 da harpa cristã. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalível para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Graças a Deus que Ele virá. E nós sabemos disso. Todos nós precisamos ter um encontro com o Senhor. Um encontro real e verdadeiro com o Pai Celestial. E não fazemos isso de nós mesmos. Jesus disse, para nós chegarmos até o Pai, temos que ir por Ele. Ele é o caminho. Somente se chegar ao Pai só pode ser através do Filho. E Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus dizendo isso. Muitas pessoas procuram um caminho, principalmente nos dias de hoje. Um caminho para a solução dos seus problemas, um caminho para a solução da sua vida. E Jesus também mostra que no Evangelho, segundo escreveu João, né? Ele escreveu no Evangelho de Jesus, no capítulo 3, no verso 3, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Todos nós precisamos se conscientizar de uma vez que nós precisamos verdadeiramente de uma nova vida. E essa vida só pode acontecer quando o homem coloca-se na presença de Deus. Ele não conhece a Deus se não for pelas obras do Espírito Santo. E nós sabemos que aqui no capítulo 3, este homem, mesmo com toda a letra, o estudo que ele tinha, Nicodemos, ele ouviu falar, ele presenciou a caminhada de Jesus. Ele viu que aquele homem não poderia fazer obras se não fosse através de Deus. Ele, sendo um conhecedor da lei, ele chegou a essa conclusão, que esse homem que corria, né, andava para um lado, para o outro, e as pessoas corriam atrás dele, não poderia fazer obras dele mesmo, a não ser Deus que estivesse na vida dele. E ele foi ter com Jesus.
E à noite, bem à noitezinha, para que ninguém pudesse vê-lo, porque ele era um homem conhecedor da palavra e um homem conhecido dos judeus, ele não poderia ser visto com Jesus. Mas almejou no seu coração o desejo de conhecer a Cristo. E ele então foi até Jesus e disse: Jesus, mostra-me o caminho, mostra a salvação. E Jesus falou para ele: para você conhecer, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Ele estava dizendo o que, Jesus? Você tem que deixar aquilo que você aprendeu na sinagoga, aquilo que você aprendeu com os homens, e aprender do Espírito. Porque é o Espírito que vai te guiar, é o Espírito que vai te convencer, e é o Espírito que vai te conduzir. E ele que vai falar sobre todas as coisas. Então Nicodemos, ele não entendeu. Ele fala: como nascer eu, um homem velho, voltar para o ventre de minha mãe? Nós não entendemos muitas vezes o que Jesus quer nos dizer a respeito do reino de Deus, a respeito da salvação, a respeito das coisas que passamos. Nós somos muitas vezes, muitos conhecem as coisas pelo lado natural das coisas. E Jesus, ele quer nos mostrar pelo lado do Espírito, por aquilo que ele viveu. Jesus, sendo Jesus, ele viveu neste mundo, andando, pregando e mostrando que as coisas mais simples são as coisas que são as que são reveladas no Espírito. Disse Jesus: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, as pessoas precisam crer para a salvação eterna. Você precisa crer, nós precisamos crer que Ele está entre nós. Que tudo isso que está acontecendo, não duvide, não murmure, não fale: por que está acontecendo isso? Por que o Senhor está permitindo isso? Faça como eu também tenho feito. Senhor, glorificado seja o teu nome. Não deixa que o inimigo nos engane, não deixa que o inimigo me engane. Solte dos meus lábios a palavra de derrota, porque aquilo que o inimigo quer é que nós façamos aquilo que nós fizemos no céu. Porque se estamos aqui, porque duvidamos, como temos sido instruídos pelo pastor Fernando. Porque ele quer que ainda continuemos a duvidar. Ele quer que continuemos a não acreditar no plano da salvação. Ele quer que nós venhamos ver que o Senhor realmente desistiu de nós. E Deus, Pai, não desistiu de nós. É tanto que não desistiu que trouxe a palavra, o Filho, o único Filho dele, para morrer por nós. E aqui está a história de um homem que sabia de muitas coisas, estudou bastante a respeito das coisas de Deus, mas não tinha uma vida plena no Espírito com o próprio Deus. Então tem pessoas que falam de Deus, que vivem com Deus, ele vive com Deus, mas Deus não vive nele. Então é necessário que o Senhor precisa entrar no homem. E para o homem ser contemplado por esta graça, ele precisa abrir o seu coração. Ele precisa ouvir pelo ouvido espiritual. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então o Senhor, ele fará isso para você. E o Senhor tem esta bênção para nós. Então Nicodemos, ele não entendeu esse mistério. Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabe isto? Um homem que sabe tantas coisas, que conhece tantas coisas, não sabia uma coisa simples, porque não era uma coisa revelada por Deus, mas sim, essa revelação era para os pequeninos, aqueles que têm o Espírito Santo de Cristo. Então o Senhor revela para aquele que busca encontra, o que bate, a porta se abre. Então se nós invocarmos, Mateus 7,7, então se você bater, se você invocar, se você persistir na porta, a porta é Cristo, a porta se abrirá. E quando você ver a porta e a porta se abrir, você vai ver o que? Do outro lado, pastagem. Não vai faltar nada, porque se tem pastagem, tem comida. Pastagem está verde,
O Senhor está com a providência nas mãos para entregar para mim, para entregar para você. Sim, estamos numa situação precária. O mundo está vivendo isso. Mas se o Espírito do Senhor estiver em vós e vós em mim, pedirei tudo o que quiseres, crendo recebereis. E ainda em João fala sobre isso. Então, se o Espírito de Cristo estiver em vós e vós estiver com Cristo, pode ter certeza, meu querido, as lutas virão, as coisas acontecerão, mas jamais seremos abalados, porque o Senhor tem dado a nós a tua palavra. E se você nessa noite tem crido nisso, o Senhor estará derramando sobre você o teu bálsamo e estará derramando sobre você o Espírito de vida, o Espírito da graça. Então que você receba nessa noite esta palavra. Assim como ele não entendeu, muitas vezes nós não entendemos o trabalhar do Senhor. É necessário termos o Espírito Santo. Aleluia! Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos faleis de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Se nós temos visto as coisas da terra, o Senhor tem falado para ele, as coisas da terra você tem visto, você não crê? Quanto mais as coisas que eu falar do céu. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu e foi mostrado a ele as coisas maravilhosas, incontáveis, que ele diz que não tem nem como ele falar, não tem nem como ele, vocabulário para ele explicar o que é a glória celestial. É o que nos aguarda lá na glória, aquilo que é incontável, aquilo que não sabemos, mas eu creio que está lá, nos aguardando, te aguardando, lhe aguardando, para tu tomar posse. Você não vai ser só salvo, mas você tomará posse da herança, porque nós somos filhos. Muitos serão salvos, mas poucos serão os escolhidos, que serão contemplados pela promessa que está guardada. Então, que você seja um desses que serão contemplados por esta bênção que está guardada. Vamos crer, não vamos não acreditar. Vamos acreditar que o Senhor está enviando a bênção e a vitória. Vamos acreditar sim. Ah, mas como eu faço isso? Mentalmente? Não, pela palavra. Eis que vos envio a palavra. Eis que vos já estáis limpo pela palavra que tenho vos falado. Então você já está, nesta noite, limpo pela palavra dele. A palavra que ele disser, a palavra que ele falar, a palavra que ele revelar. Esta é a palavra dele, do Senhor Jesus, do Espírito dele. Então todo aquele que ouvir a minha voz, esse saberá que eu sou o teu pastor. Quem ouvir a minha voz não será enganado, diz o Senhor. Então se você ouvir a voz do seu pastor, a voz do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito dele, jamais será confundida, jamais será confundido, e jamais será envergonhado. Amém? Que essa palavra possa ficar no seu coração, e que o Espírito de vida, e que traz a vida, possa nos conduzir nesta hora. Oremos, Pai, continua a nos dar o teu Espírito revelador, que nós possamos ser transformados e podemos vivenciarmos as tuas maravilhas. Revela-nos, ó Pai, a cada dia o teu poder e a tua graça, repreendendo todo o mal, toda obra de Satanás. Não deixe ele nos enganar, Pai. Livra-nos, purifica-nos e santifica-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com o amor de Deus, Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo do Senhor, esteja em cada um de vós, não só hoje, mas para sempre. Todos digam amém.